Vamos ver agora os cálculos no MATLAB. Vai ter algumas diferenças. Nos steps. Então, vou colocar aqui um ao lado do outro. A gente começa com o step 11. Com o cálculo do CL devido à deflexão. Então, aqui à esquerda. E eu faço análise para duas velocidades, que é 1.1 da velocidade total e a velocidade máxima, questão de comparação. Em seguida é calculada a pressão dinâmica. Não tem Q aqui, eu só estou explicitando aqui a pressão dinâmica. Depois é calculado o momento de rolamento devido à deflexão, que é o CL delta que foi calculado, era adimensional e depois se torna dimensional, devido à pressão dinâmica, área da asa e envergadura. Em seguida tem o cálculo da área do estabilizador vertical, que a gente dimensionou. Depois é calculado a área total, SW, SH e SV. É necessário para o cálculo do φ de estado estacionário, P de estado estacionário, bem aqui à direita. Voltando para a esquerda, YD vai ser meia envergadura da asa vezes 0.4, estimativa. O que é o YD? O braço de momento para a força de arrasto. Então aqui eu já começo, eu faço uma separação, porque a gente vai analisar outros cálculos também. Então é calculado o P de estado estacionário aqui, conforme está aqui no step 13. P de estado estacionário. Step 12, eu vou colocar aqui LA. Step 11 era CL. Então, step 14, a gente tem um cálculo do φ1. Então, sem segredo, é só copiar e colar ali aquela equação aqui dentro. O momento de inércia dividido pelos demais valores aqui. Em seguida, tem o cálculo do P ponto, que é o step 15. PSS ao quadrado dividido por φ1. Então, a gente tem esses pontos aqui porque a gente está calculando para duas velocidades. Tanto é que quando eu coloco o mouse aqui em cima, vocês veem dois valores de PSS. Se eu colocar aqui no φ1, também tem dois valores. Deixa eu ver aqui. E acaba sendo o mesmo. Parece que tem alguma forma aqui que faz com que eles se cancelem. E aí o φ1 acaba ficando com os mesmos valores para diferentes velocidades. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui. Não, beleza. Tem o P ponto, o step 15, depois 16 e 17, a gente vai ter o cálculo de T2, que é o tempo necessário para atingir o ângulo de inclinação. E eu vou trazer o φrec aqui por cima, no aileron, para a gente poder alterar aqui. Então, é o tempo necessário para atingir 30 graus. A gente define para o nosso avião. Ele é convertido de radianos para graus, e depois é calculado o T2, step 16 e 17, aqui à direita. Por fim, tem as saídas aqui, que é referente à geometria, início e fim da posição do aileron e a derivada CL delta A. Em seguida, nós temos a plotagem aqui. Então, aqui já é uma questão de conhecimento da ferramenta MATLAB. E aí a gente plota duas velocidades. Vou desativar aqui a sincronização. Deixa eu ver se vai... Se ele não plotar, eu tenho que fechar e abrir o MATLAB de novo. E aí eu posso fazer isso na próxima aula. Tá, vou continuar aqui explicando, mas pelo que você já pode ver aqui à direita, o mesmo gráfico estando embaçado, é que temos um ângulo de inclinação em função do tempo e duas curvas. A curva em laranja, nós temos a velocidade máxima.
E a curvinha azul, nós temos 1.1 da velocidade de stall. Então, o que a gente interpreta aqui desse gráfico? Que a curva laranja está dizendo que nós vamos atingir o ângulo de inclinação de 30 graus em um tempo de meio segundo, um pouco acima de meio segundo. E vamos atingir 30 graus com uma velocidade menor em 0.9 segundos. Então o resultado faz sentido, porque quanto maior a sua velocidade, maior a pressão dinâmica, maior a quantidade de ar que você vai ter para deslocar após uma deflexão do aileron. Então isso daqui faz sentido. Mas o que a gente vai ver agora em seguida são outras formas de estar resolvendo esses cálculos, para poder a gente ter uma ideia de que isso está certo. Então a primeira forma é resolver a integral de φ1 diretamente. Como assim? A gente já não resolveu? Resolveu. Só que o que o Sadrey comenta aqui? Vamos subir até a parte de dimensionamento do aileron. O que o Sadrey faz? Ele pega a integral de φ1, bem aqui, ele pega essa integral e tenta resolvê-la de outras formas. Ele faz uma modelagem aqui dessa equação e tenta resolvê-la conforme essa modelagem. Não é uma resolução direta dessa integral. E aí ele chega numa equação que vai estar, na teoria, representando o cálculo dessa integral. Então a gente vai... O que eu fiz, na verdade? Foi repetir esse cálculo. Só que a partir do cálculo direto da integral. E ver os resultados. Então, o que acontece aqui? Eu dividi agora para o f, nesse f'F eu estou dizendo que eu vou resolver a integral φ1 diretamente, ao invés de aplicar um modelo ali que ele utiliza para resolver a integral. Eu dou um clear aqui no φ1 e eu vou calcular essa integral para as duas velocidades que eu tenho interesse em analisar. Então a equação é simplesmente dada ali por φ1. Aqui a equação da integral, a variável a ser determinada é p. Não que vai ser determinada, mas aqui vai estar variando. Então φ1 é double da integral da equação, com p sendo a variável que vai do início ao fim, e vai de zero até p de estado estacionário. Então é conforme aqui, vai de zero até p de estado estacionário. Substitui e obtém os demais valores. Calcula a taxa de rolamento, que é o p ponto, 16,17, que é o tempo necessário para atingir o ângulo de inclinação, 30 graus. E o φrec já foi convertido anteriormente, não vou colocar aqui. E calcula o T2. E o que a gente vê aqui desses resultados já salvos aqui no MATLAB? É que esse tempo diminuiu bastante, foi de 0.9 para 0.35. Abaixo, estava um pouco abaixo de 0.9 e aí ele ficou bem mais pequeno. Então a gente começa a ter uma dúvida. Se a gente resolve a integral diretamente, obtém um resultado. Se a integral é resolvida da forma conforme o Sadrey menciona, obtém um outro resultado. E a gente fica na dúvida. Em seguida tem a plotagem. Para tirar a prova dos 9, dos Vera aqui, eu pesquisei, encontrei o Roscan, Airplane Design, parte 7. E ele, o que ele considera aqui para fazer os cálculos? É a mesma análise, é o φ em função do tempo para norma. Assim, é o mesmo método. Não é o mesmo método, mas o objetivo é o mesmo. E para fazer esse cálculo, ele utiliza os cálculos dinâmicos aproximados para o módulo de rolamento. Não vou me aprofundar nessa parte, mas entra na parte de análise dinâmica, isso daqui. E na análise dinâmica vocês têm os métodos não lineares, linearizados completos e linearizados aproximados. Os aproximados nada mais são que
que formas de você considerar que a aeronave está sob determinada condição, assim, meio que ideal, e você verifica o comportamento dela, perturbações externas. No caso do modo de rolamento, por exemplo, ele está acoplado a um movimento direcional. Então, existem variáveis direcionais que afetam o modo de rolamento. Só que o que é feito? Desconsidera esses efeitos indiretos e considera um movimento de rolamento como sendo puro. Então, um movimento puro de rolamento, sem interferências de ou um outro tipo de movimento da aeronave. Ele comenta que existem duas regulamentações aplicáveis, FAR 23 e FAR 25, para aeronaves civis e ML 8785C, seção 3.3 para aeronaves militares. A gente considera ML, mas também pode estar utilizando aqui a FAR. O modelo matemático para analisar a performance de rolamento vai apresentar, conforme as normas. Vamos ver aqui, as normas especificam que qualquer aeronave, quando trimada numa dada condição de voo, velocidade e configuração, a gente pode passar aqui posição do centro de gravidade, para essa qualquer uma dessas três condições ela possa ser manobrada com segurança e facilmente a partir de um ângulo de inclinação até outro com um dado período especificado, e apresentar valores de constante de rolamento que estão dentro de certos limites, militar somente. Numa manobra segura e de fácil de execução, o piloto não precisará exceder forças ao atingir ângulos de inclinação ou taxas de rolamento que são necessários em um determinado limite de tempo. Então, se você quer atingir lá teus 1.8 segundos para atingir os 30 graus de inclinação, o piloto não pode exceder a força dele, não tem que aplicar muita força. Em uma aeronave maior, isso é mais real. No aerodesign não é tanto. O servo já cuida de toda essa parte aí da força que tem que ser superada. Além disso, as regulamentações implicam que não ocorre reversibilidade de comando dentro desses limites. Lembra que a gente viu ali nas restrições do aileron antes dos cálculos que a primeira condição lá que o Sadray apresenta é a reversibilidade de comando, é a torção que acontece. Então, as regulamentações não estão considerando reversibilidade de comando. A configuração da aeronave implica em um ou mais desses tópicos: localização do centro de gravidade, configuração de potência voluntária falhada, trim de pouso retraído para fora, posição do flap para condições de decolagem, facilitação ou aterrissagem, distribuição assimétrica de combustível, disposição assimétrica de cargas e armamento. São algumas considerações, mas o que a gente vai estar vendo é localização do centro de gravidade. Nosso trem de pouso sempre está retraído, sempre está para fora, na verdade. E o flap, para as nossas condições, pode estar em decolagem ou aproximação. A gente tem essas três opções aqui para considerar a análise. A análise, deixa eu colocar aqui, a análise de performance de rolamento para aeronaves classe 2 é normalmente feita a partir das soluções da equação diferencial de rolamento de 1 grau de liberdade. Por que é 1 grau de liberdade? Porque a gente só está considerando ali um movimento puro de rolamento. Esse aqui é uma EDO, segundo grau no caso. Aqui são as variáveis que estão dentro dela, a gente vai estar discutindo, que é o ângulo de inclinação, a taxa de rolamento, radianos por segundo, que é uma derivada. É como se aqui fosse posição e aqui fosse velocidade. A derivada dimensional de amortecimento de rolamento, LP. Aqui a gente não vai estar mais vendo o arrasto, a gente só vê ali no Sadray. Agora a gente trabalha com amortecimento de rolamento. Considera CLP a derivada dimensional do amortecimento de rolamento. SW área da asa, envergadura da asa, que já não tem mais segredo. Velocidade, momento de inércia. E a gente comenta sobre o LP aqui.
Tá vendo as variáveis de LP e depois volta aqui para o L delta A, que é referente à equação da EDO do ângulo de inclinação. Então aqui a gente calcula a derivada dimensional de autoridade de controle de rolamento, que é o L delta A. Ele não foi calculado anteriormente. A gente calcula somente o momento devido à deflexão. Em seguida tem o CL delta A, que é a derivada do L delta A, e delta A, que é a deflexão do aileron. No aerodesign não é necessário avaliar a força do piloto necessária para mover os controles, como força de mãos. O servo já está ali superdimensionado por cargas para estar fazendo isso para você. Dessa equação aqui, φ dois pontos, a solução dela vai estar nesse formato aqui, L delta A vezes delta A dividido por LP, L delta A vezes delta A, LP ao quadrado, vezes essa exponencial aqui. Então esse aqui é a forma de calcular. E aí, aqui a gente obtém o ângulo de inclinação em função do tempo, que é esse gráfico aqui à direita. Se nós derivarmos essa equação, vamos ter a resposta ao degrau, que é a taxa de rolamento, que é a principal análise que a gente está fazendo. Porque o aileron é uma superfície de controle de taxa. E o gráfico que a gente tem que visualizar aqui, para entender taxa de rolamento, é a resposta ao degrau. Conforme Nelson e Phillips, esse método considera o movimento puro de rolamento, conforme a gente viu aqui, e não ocorre em voo livre, não ocorre na realidade. Em um voo livre, o movimento de rolamento sempre produzirá derrapagem e guinar. Logo, o movimento puro de rolamento é produzido apenas em túnel de vento com determinadas restrições. Então aqui é para a gente ter uma ideia. Como a gente cancelou inúmeros termos das equações diferenciais que descrevem o comportamento dinâmico de um avião, a gente tem ali um movimento ideal. Então ele determina aqui que existe um requisito para o design do aileron, conforme essa equação aqui. Taxa de rolamento vezes envergadura, dividido por 2 vezes a velocidade da asa, é igual a CL delta A vezes delta A, dividido por menos CLP livre. O P é a taxa de rolamento em estado estacionário. E aqui nós temos dois requisitos. Para aeronaves de manobrabilidade média e baixa, cargueiras e transportes, essa taxa aqui, esse requisito mínimo, tem que ser maior que 0,07. Com manobrabilidade alta, como jatos, tem que ser maior ou igual a 0,09. Então, vamos continuar aqui para a gente fechar essa parte, está em 20 minutos já. E o que a gente precisa conhecer? A derivada CLP, que está sendo apresentada aqui nos cálculos. E você pode estar encontrando mais sobre ela de uma forma mais bem explicada, tanto no Phillips quanto no Nelson. Ela é calculada a partir das contribuições da asa e dos estabilizadores horizontal e vertical. Porém, o cálculo da contribuição do estabilizador horizontal é muito complexo. Se utilizar a metodologia de Roscan Airplane Design, aqui a referência completa, então o cálculo da contribuição do estabilizador horizontal não é feito. Então o movimento de rolamento, então assim, você pode calcular a contribuição? Pode, vai ser muito difícil, mas provavelmente vai ser pequena. Porém, a contribuição da asa é muito importante, tanto é que o Nelson dá aqui uma forma de calcular. Então a gente vê certa semelhança aqui em relação ao aileron, a constante vezes a integral, a gente tem a corda em função da envergadura, mas tem uma posição aqui, y ao quadrado, em relação a toda a envergadura da asa, elevado ao quadrado. Essa integral deve ser resolvida da mesma forma que CL delta A, porém o cálculo dado abaixo. Porém o cálculo dado abaixo considera uma asa bitrapezoidal, em que para o caso trapezoidal o lambda 2 é igual a zero e que assim, a gente vai ter dois casos. Se for trapezoidal, o lambda 2 vai ser igual a zero. Se tiver mais de dois trapézios, a gente acrescenta mais um cálculo de CLP. Então vai ser um CLP devido a uma seção da asa. Se ela for trapezoidal, se for bitrapezoidal, você vai calcular dois CLPs.
conforme for CL ΔA. Então nós temos o cálculo da contribuição do estabilizador vertical, também importante para o movimento de rolamento. Esse ZV aqui é o ZAC vertical. Há um método mais detalhado para a contribuição da asa e estabilizador horizontal, que é no Roscan parte 6, porém é muito complexo devido à necessidade de uso de mais dados semi-empíricos. Esse é o mesmo método utilizado no cálculo da contribuição do estabilizador horizontal. Também é o cálculo devido à contribuição da fuselagem que ficará seu critério adicional, assim como o cálculo da contribuição do estabilizador horizontal. Então você tem a referência aí, se você tiver um pouco de paciência para estar estudando bem os gráficos, você pode estar implementando. E por último, eu vou deixar para comentar aqui os últimos cálculos conforme o Roscan.